Opa, graças a Deus. Graça e paz. Hoje eu quero trazer um tema muito importante. Eu quero falar a respeito da fé dom. Essa fé dom eu chamo de fé revolucionária. Toda vez que eu penso a respeito da fé, eu me lembro de três personagens. Eu me lembro de Abraão, eu me lembro de Paulo e eu me lembro do ladrão da cruz. Paulo, ele era um homem super religioso. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 9, você encontra o currículo do apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Nos seus dias, ele se avantajava a muitos no que diz respeito ao seu zelo pela lei. Ele era zeloso da lei. Quanto à justiça que existia na lei, ele era irrepreensível. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era guardador de sábados. Ele era fariseu, fazia jejum 2 vezes por semana. Ele era muito religioso. Ele era um homem, ele era rabino entre os judeus. Ele era um rabino. E ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Mas as Escrituras Sagradas revelam que ele não era um homem infeliz. Está escrito lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Ele não era feliz. Ele não estava realizado no seu íntimo. Ele não tinha paz no seu espírito. Apesar da sua bagagem religiosa. Até que ele se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, ali em Atos capítulo 9. E a vida dele passou a ser outra vida. Ele mudou. Esta fé da qual eu estou falando é aquela fé que alcançou o ladrão da cruz. Lembra Jesus crucificado entre 2 ladrões? Um creu e o outro não creu. Um creu tanto que reconheceu na pessoa de Cristo o seu único e suficiente Salvador. Se rendeu a Cristo, se arrependeu dos seus pecados. Creu que realmente não podia fazer nada pela sua salvação. Olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente olha para aquele ladrão da cruz, aquele homem que estava na miséria espiritual e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que fé poderosa, que fé maravilhosa, que fé revolucionária. Uma fé que rompe com paradigmas religiosos. Uma fé que não depende de rituais religiosos. Uma fé que não depende de sacrifícios. Uma fé que não depende de uma instituição, de um homem ou de uma mulher. Uma fé que está projetada simplesmente, unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele sangue que escorreu pelo pé da cruz era para alcançar e é para alcançar todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. Que fé maravilhosa! Eu vou ler um versículo que fala a respeito da experiência de Paulo com respeito a essa fé. Apesar dele ser religioso, ele pegou toda a sua bagagem religiosa, considerou como um lixo diante de Deus, colocou de lado e correu para os pés de Cristo. E veja bem o que foi que ele falou aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim, que ele quer ser achado em Jesus, não tendo justiça própria, que procede da lei de Moisés, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseado na fé. Então Paulo está dizendo, olha, o meu negócio agora, daqui para frente, agora eu recebi a graça de Deus, a revelação da graça de Deus, agora eu vou prosseguir nesta fé. Ele foi designado para propagar e anunciar a respeito dessa fé, o que diz lá em Tito capítulo 1, versículo 1. A fé que ele está falando é a fé santíssima. É a fé que foi entregue aos santos, que foi distribuída aos santos, de acordo com Judas capítulo 1, versículo 3 e versículo 20. Lembra de Abraão? Abraão vivia entre os pagãos. Ele não conhecia Deus. Ele não fez curso de teologia. Mas Deus se revelou para Abraão. Chamou a Abraão, fez promessas a Abraão, colocou no coração de Abraão esta fé, a fé dom. Por isso ele é chamado de o pai na fé. E Abraão creu
tanto em Deus, ele confiou tanto no Senhor Jesus Cristo, e o seu compromisso com Deus foi tão verdadeiro, que Deus creditou na conta dele a justiça divina. E a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé, sem religiosidade, sem ritual, sem sacramentos, sem sacrifícios, sem religião judaica. Que coisa maravilhosa! Que fé poderosa! Eu chamo isso de fé revolucionária. Eu conheço pessoas que viviam na miséria espiritual e na miséria social. E quando conheceu ao Senhor Jesus Cristo, que recebeu o dom da fé, a vida dessa pessoa mudou tremendamente, radicalmente, foi uma revolução. Alcançou a esposa, alcançou os filhos, aonde a planta do pé dessas pessoas pisam, essas pessoas que têm esse tipo de fé, faz a diferença, porque essa fé é uma fé que não volta para trás, é uma fé que não retrocede, é uma fé que sempre avança, sempre cresce, sempre gera boas obras, sempre progride, é uma fé que não desanima nunca, mesmo perante as dificuldades e as lutas dessa vida. Agora tem um detalhe, essa fé não é para qualquer um, esta fé é para aqueles que Deus escolhe. Diz as Escrituras Sagradas que são muitos chamados e poucos escolhidos. Essa fé é para aqueles que crêem, é para aqueles que recebem ao Senhor no coração, é para aquelas pessoas que têm compromisso com Deus. E tem mais, Deus ele é tão soberano, ele é tão grande, ele é tão poderoso que quando ele escolhe uma pessoa e ele concede o dom da fé, nunca mais ele tira o dom da fé dessa pessoa. Porque a palavra de Deus diz, aqui em Romanos capítulo 11, versículo 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então não pense você que hoje você tem fé e amanhã você não tem mais essa fé. Jamais. Esta fé é um dom irrevogável, é para sempre. Por quê? Porque Deus, ele não erra, ele não errou em escolher você, escolher a mim, jamais. Você é filho para sempre, você é do Senhor Jesus para sempre. Você tem esse dom, o dom da fé. Creia e exerça o dom da fé. Sabe como você faz para exercer o dom da fé? É ter uma confissão em linha com a palavra de Deus. Paulo escreveu assim, nós cremos e por isso nós falamos. Então, quando nós confessamos e quando nós oramos em linha com a palavra de Deus, nós estamos confirmando aquilo que o Senhor já fez no nosso interior. Lá no ventre de mamãe, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, melhor dizendo, Ele nos escolheu para sermos o seu povo, as suas ovelhas. Gente de fé. Eu não estou falando de uma fé num homem, de uma fé numa mulher, de uma fé em um dogma, de uma fé na religião tradicional. Eu estou falando do dom da fé, a fé revolucionária. Algo que é sobrenatural, a fé de milagres. O Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele tinha como projeto resgatar um povo neste mundo que se chama igreja, a igreja de Cristo, a igreja que não tem rugas, que não tem mácula, a igreja santa do Senhor Jesus. E com este povo que tem esse dom da fé, até hoje está acontecendo uma revolução no coração de milhões de pessoas em todo este mundo, através desta fé dom, através desta fé que é revolucionária. Minha amiga e meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no que está escrito neste livro. Se está escrito, eu creio. Se não está escrito, eu não creio. Eu não estou falando para você de religião. Eu estou falando para você de um relacionamento com Deus. Todas as pessoas que têm o dom da fé, você percebe na história bíblica e na história do cristianismo, são pessoas que têm relacionamento com Deus, relacionamento pessoal, compromisso com Deus. Está no DNA, está na alma, está no coração, está na mente. Não é uma fé cega, não é uma fé irracional, é uma fé sobrenatural, é uma fé que rompe com os paradigmas religiosos, é uma fé que alcança a cura do espírito, da alma e do corpo, porque assim diz a palavra de Deus, que Deus cuida e vela do seu povo.
Então Deus deu para você o dom da fé. Creia nisso. Creia nisso. Eu tenho certeza que se você tem um problema, uma dificuldade na sua vida, algum obstáculo você tem que ultrapassar, algo que está sendo difícil na sua vida, se você dobrar os seus joelhos, se você crer, e você fazer a sua confissão em linha com a palavra de Deus, e você orar e confiar, não em um homem, mas na pessoa de Cristo, confiar nas promessas da palavra de Deus, confiar no que está escrito aqui, um milagre vai acontecer na sua vida. Eu chamo isso de fé revolucionária. Nos ajude a falar de Jesus, a falar desta fé, a promover esta fé. Dá o like aí no nosso vídeo. Pegue na descrição todos os textos bíblicos e vamos juntos caminharmos pela fé. A fé dom, a fé revolucionária, a fé de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela sua atenção. Graças a Deus.